final. Quem falou hoje também sobre os atos do 7 de setembro foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele reclamou do mau humor do mercado por estar na espera das manifestações de 7 de setembro. Arthur Lira avalia que o Brasil depende de reformas urgentes para serem feitas e que não pode ficar parado. É um congresso reformador, apoia as pautas econômicas, é um congresso que está contribuindo com as reformas, é um congresso que apazigua as crises políticas, e todos aqui têm que, numa questão muito prática, concordar comigo que o presidente Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, é quem pauta esse país. Certo ou errado, pautou com a situação do voto impresso e agora com 7 de setembro. Nunca se falou tanto em 7 de setembro na história do Brasil, pelo menos que eu me entendo como gente. Mas só se fala em 7 de setembro. O humor das bolsas, dos mercados, está na hipótese do 7 de setembro. Pelo amor de Deus, não haverá nada no 7 de setembro. A gente tem que se esforçar para que os movimentos de rua aconteçam e sejam pacíficos, grandes ou pequenos, isso é irrelevante. A gente tem trabalhado em Brasília para distensionar, diminuir, dirimir, exterminar com as versões. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo ele, Augusto, não haverá nada no 7 de setembro. Não, haverá sim uma manifestação muito importante, né? Depende da mobilização, mas me parece muito grande. Já dá para prever que terá dimensões aí bastante expressivas. Quanto à pauta, a pauta é quem vota leis nesse país é o legislativo. Claro, o presidente influencia, mas quem coloca projetos em votação é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado também, quando começa pelo Senado. Então, acho que as reformas, esse interesse pelas reformas tem de se materializar em realizações. Nós estamos já em agosto e as reformas tão necessárias, né, como, por exemplo, a reforma tributária, elas ainda engatinham. E o Brasil precisa de soluções. Né? O desenvolvimento do Brasil, a recuperação econômica, né? A recuperação dos prejuízos causados pela pandemia, passam também pelas reformas. Por enquanto, estamos na reforma da Previdência, só. Claro que houve várias modernizações, medidas modernizadoras foram aprovadas, mas precisamos de reformas profundas e uma delas é a tributária, por exemplo, então que se vote rapidamente. O presidente, ele ajuda a pautar, mas ele não impede votações, nunca não fez isso, nem fará. Ana Paula Henkel, e você, Ana, sua avaliação sobre isso que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu até anotei aqui a frase que ele disse, né, que a Câmara é uma casa que apazigua as crises políticas. No entanto, quando a Câmara teve a oportunidade de fazer isso de uma maneira consistente e aí protegendo o que o Augusto disse mais uma vez, a pauta principal do 7 de setembro, que é a proteção da nossa Constituição e das nossas leis, a casa não fez isso, que foi no caso do deputado Daniel Silveira. A casa simplesmente ali, 340, o Zé vai me lembrar de novo aqui, o número 340 alguma coisa, deputados se ajoelharam a favor, não é nem contra o deputado Daniel Silveira, mas a favor de uma terrível inconstitucionalidade do STF que prendeu de ofício aí. Não apenas de maneira errada, né, prender de ofício, mas entrou na prerrogativa da proteção parlamentar do deputado Daniel Silveira. Então, a gente vê que o presidente Lira, ali da Câmara, o presidente Rodrigo Pacheco, o próprio Barroso, sempre com o microfone na mão, com uma fala mansa, que é a casa que, né, apazigua as crises políticas, mas não é isso que a gente vê no dia a dia. Isso aí de apaziguar as crises políticas é a tal harmonia que eu estava falando anteriormente, é a harmonia que existe entre as casas legislativas e o judiciário, porque independência não existe. Tanto não existe que a prova de fogo, que foi a prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira,
a Câmara simplesmente varreu para debaixo do tapete e aceitou essa inconstitucionalidade. Então, eu acho que ainda falta muito chão para as nossas casas legislativas apaziguarem as crises políticas e mostrarem que tem não harmonia com o judiciário, mas independência. Você, Zé? Olha, o presidente da Câmara, ele é do centrão, da política tradicional, então ele traz ali aquele conceito antigo de que os políticos estavam acima de tudo e que eram os donos do poder. Eu já falei aqui de um conceito de que depois das mídias sociais houve uma quebra de parâmetros, né? Então, os políticos perderam o monopólio da política, assim como os jornalistas e os grandes veículos perderam o monopólio da informação. A informação hoje é disseminada, pulverizada e está muito mais democrática. A Constituição de 88, o Augusto gosta sempre de citar, já no seu artigo 1º, daí a importância, diz que todo poder emana do povo. Isso não há dúvida. A dúvida seguinte é que nesse texto diz que, o poder emana do povo, que o exerce, ou seja, o poder, por meio de representantes eleitos, ou indiretamente, né? Então, o povo, por esse início do artigo, não teria poder, né? O poder exercido através dos seus representantes. É aí que se pegam os deputados e senadores para dizer, olha, nós é que temos que mandar, porque nós somos os representantes legais, constitucionais do povo. Só que nesse mesmo artigo, no mesmo artigo 1º, eu gosto de citar, daí a importância disso, é o artigo 1º da Constituição, diz que nos termos desta Constituição, né, os representantes também podem, os representados também podem exercer o poder. E o povo foi às ruas e não voltou para casa. E isto é muito positivo. Os deputados até admitem que o povo vá às ruas, mas não admitem, é isso aí que ele disse, né? De que isso resulte em alguma coisa. Quer dizer, você pode falar, mas pronto, mas nós é que mandamos. Não é mais assim, presidente da Câmara. Houve uma mudança aí e o povo se manifesta e essa manifestação tem consequência e tem resultado. Esse debate ele é muito mais profundo porque é um choque aí do que quis dizer o presidente da Câmara, né, sobre o poder, aí já estou analisando sobre o exercício do poder, de que um país onde o povo se manifesta e um presidente se baseia na manifestação do povo para governar, minimiza ou elimina parte de poderes instituídos, que é Câmara, Supremo e tal, né? Se há um poder declaratório, que é esse poder, esse apoio popular, o presidente estaria eliminando os poderes constitucionais. Mas o poder do povo é constitucional, está no artigo 1º da Constituição. Então, resumindo assim, o que eu penso dessa fala dele, é isso, é de que eles estão se sentindo, e o Arthur Lira fala por uma fatia importante da Câmara dos Deputados, muito importante. Ele é um representante da política tradicional ali, então eles estão ressentidos exatamente com esse novo poder, esse poder que emana das ruas, mas que já está na Constituição. Agora, Ana, só para você ter uma ideia da covardia da Câmara dos Deputados, para manter o Daniel Silveira preso, eram necessários 257 dos 513 votos da Câmara dos Deputados, que é a maioria absoluta, né? No entanto, esse número extrapolou mesmo para 364. É exatamente o que os deputados apertaram para que o Daniel Silveira continuasse preso. Se ajoelharam mesmo. Algo mais, Augusto? Eu queria complementar, só muito bem lembrado pelo Zé, e agora eu vou voltar à questão das manifestações. O presidente da Câmara, ele reincidiu numa bravata. Não acontecerá nada, isso bem lembrado pelo Zé, não acontecerá nada no dia 7, acontecerá sim.
Porque o povo, todo o poder emana do povo e é exercido pelos eleitos por ele. Mas quando o povo se manifesta nas ruas, a Câmara faz, e o Senado também, faz o que o povo quer. Sempre foi assim. Depois das manifestações de 2013, ou durante as manifestações, o Congresso trabalhou como nunca. Aprovou leis importantes para o povo pelo medo que sentia. Até porque não se sabia ao certo o que significavam aquelas manifestações ou o que desejavam exatamente os manifestantes. E aquilo foi quer dizer, à medida em que a espuma foi baixando, você viu que as ondas significavam ali que o povo queria o combate à corrupção imediato. E assim aconteceu. Os impeachments, o impeachment do presidente Collor e da presidente Dilma, eles aconteceram porque o povo quis. E se o povo souber dizer com clareza o que quer agora, no dia 7, o Congresso mais uma vez vai se dobrar, porque sempre foi assim, porque o ano que vem é um ano eleitoral. Para fecharmos, Cris, temos 2 minutos, queremos ouvi-la também sobre essas falas do presidente da Câmara. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Arthur Lira pegou ali na mãozinha de Rodrigo Pacheco, que já estava de mãos dadas com Luiz Fux, que está de mãos dadas com os 10 colegas, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Como assim não vai ter nada no 7 de setembro? Será que ele não está ouvindo? Até Alexandre de Moraes já ouviu, correu para fazer uma reunião com o Temer ali para tentar apaziguar os ânimos. Como assim, Lira? Não está enxergando o povo que te elegeu? Atenção, eleitores do Arthur Lira, ele não ouve as ruas. Levem cartazes nas ruas para responder a ele: estou aqui, está acontecendo algo muito importante no 7 de setembro. É impressionante como eles conseguem se manter distantes do público, da população, que é justamente quem coloca eles lá, que é justamente quem eles deveriam representar. As pessoas estão falando nas redes sociais e não é de agora. Não é porque o presidente Bolsonaro pediu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Sabe desde quando o presidente da Câmara está se falando em manifestações do dia 7? Desde o dia 1º de agosto. Lembra o que aconteceu no dia 1º de agosto? Manifestações gigantes. As pessoas foram para a rua para dizer para vocês, que são nossos representantes, que nós queríamos um sistema eleitoral mais transparente, que uma parcela muito grande da população não confia mais nessas urnas de primeira geração, ultrapassadas, que o mundo inteiro já descartou, já atualizou, já usa coisas mais modernas e adotou a impressão do voto para ter um comprovante de auditagem. Por que a gente precisa se manter igual a Butão e Bangladesh? Como a Câmara não ouviu as ruas, achou que no dia 1º de agosto também não aconteceu nada, imediatamente as pessoas começaram a convocar essa manifestação do dia 7. Não é o presidente Bolsonaro que está pautando, é o povo. Todo o poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição brasileira. Nós conhecemos, vocês também deveriam conhecer. Eu fico lembrando daquela cena da ministra Rosa Weber entregando um exemplar da Constituição para o presidente Bolsonaro quando ele assumiu. A gente sempre brinca, né? Parece que foi o último. Parece que foi o último de todos os poderes. Acho que o judiciário não tem mais nenhum exemplar, nem o legislativo. Eles não consultam a Constituição. E eles esquecem que a Constituição está na internet. A gente digita qualquer coisa, já vem um artigo ali informando qual é. Todo mundo está informado sobre vários e vários artigos da Constituição. Só os ministros do STF, os ministros do TSE e os presidentes da Câmara e do Senado não conhecem esses artigos? Dia 7 vai ser gigante. Nosso chat está ali explodindo falando isso e eu afirmo, vai ser